Evangelho segundo São João, capítulo 2, este é o segundo vídeo de leitura. Então, no vídeo anterior, nós conversamos sobre essa interação de Jesus com Maria e como Jesus se reafirmou como soberano, ao mesmo tempo que ele foi comovido por sua mãe, né? Comovido. Perceba a etimologia da palavra e o quão isso é problemático ao pensarmos em um Deus, né? Então, volta ao mesmo tema de como pode um Deus ser homem. Como que pode isso, né? Bom, então Maria chegou lá e falou, não tem vinho. Jesus respondeu, mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Nas outras traduções, mulher, o que eu tenho eu a ver contigo? Querida senhora, o que tenho eu a ver contigo? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam, fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 a 3 metretas. O que é metretas? Uma metreta é mais ou menos 40 litros. Então, cada um desses recipientes, perceba, cada um desses recipientes tinha lá 2 a 3 metretas. Então, entre 80 a 120 litros cada uma, né? Festão. Um festão. Jesus disse-lhes, enchei as talhas de água. Encheram-nas até cima. Então Jesus disse-lhes, tirai agora e levai ao arquitriclino. Acho que pronuncia assim, arquitriclino. Arquitriclino, uma palavra difícil, nas outras traduções não tem arquitriclino. Nas outras traduções tem mestre-sala, claro, não do carnaval, né? E no inglês é governor of the feast, como se fosse o governador da festa, né? Arquitriclino, até o final eu vou pronunciar mais fluidamente essa palavra, arquitriclino é mais ou menos um mordomo o chefe dos mordomos, né? Principalmente esse termo era usado na antiga Roma, ok? Então basicamente, né, é o maître d' num restaurante, né? É o chefe dos garçons ali. Tirai agora e levai ao arquitriclino. Eles levaram. O arquitriclino, logo que provou a água convertida em vinho, ele não sabia de onde viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água. O arquitriclino chamou o esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Tal foi o primeiro milagre de Jesus. Fê-lo em Caná da Galileia. Assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mas não se demoraram lá muitos dias. Bom, então, depois vai ser uma outra manifestação de Jesus. Só uma coisa interessante aqui, né? Novamente nesse problema, lembre-se, não estou dando respostas teológicas ou religiosas para você, né? Eu estou interpretando isso daqui como um livro, né? Embora tenha um respeito enorme pela Bíblia, né? Mas sem mexer na tua religião, nada, né? Perceba, existe uma coisa interessante. E volto a enfatizar o problema para nós, né? De pensar num Deus que é um homem, né? E como isso é um mistério, um desafio intelectual, né? Também para o cristão, né? Ora, qual que é uma diferença importante entre o cristianismo e outras religiões, né? E aí eu tô pensando em algumas que eu conheço, pode ser que tem outras escondidas aí. Novamente, eu não estou discutindo religião aqui, né? Mas você pode acreditar em um Deus
Ótimo, e um Deus. E essa história de Deus homem e tudo mais, isso daqui é só uma especificidade do cristianismo. Você pode falar, não é muita diferença, né? Tipo, sei lá, você acredita em outro, você acredita em Alá, e aí teve Maomé, e aí, né, tem mais ou menos a mesma coisa. Mas na verdade não. Há um problema interessante. Se eu acredito num Deus que está lá e todos os outros são profetas, servos, etc., nós temos uma coisa interessante. Eu vou pedir para Deus, né? Ah, Deus, eu quero muito, ajuda-me, Senhor, porque eu quero muito comprar o meu carro, sei lá, né? Aí pense, Deus em toda a sua infinita sabedoria, na glória, vai se preocupar com um pedido de um burguesinho safado como eu para comprar um carro, né? Ora, veja, por exemplo, né? Se a gente converter o Deus cristão num Deus outro, né? Ora, olha os mártires, tem cara que morreu na fogueira, tem cara que foi esfolado vivo, tem cara que viu seus filhos sendo mortos por leões, e você acha que eu vou me preocupar com um burguesinho safado que quer um carro? Então há esse problema. E aí perceba, pode parecer um caminho muito bonito, né? Não, é verdade, eu não precisa nada disso, etc. Mas se coloca um problema sério aqui, que é da falta de comunicabilidade de você e Deus. Por quê? Porque Deus não vai me entender. Eu quero um carro, o carro é muito importante para mim, mas Deus não vai me entender. Por quê? Por que Deus vai me entender? Porque é pequeno demais, né? E se a gente colocar na proporção ampla, então, ou seja, se eu não estiver pensando na minha vida aqui, se eu começar a afastar a câmera e ver o sofrimento de todos os homens e ver todo o processo de conquista de coisas importantes, o que é o meu pedidinho com tudo isso que aconteceu, né? Por mais que fosse, meu filho está doente, está na beira da morte, tá? O que é isso comparado com a eternidade? Percebeu? Então, simplesmente, primeiro, não há comunicação. Então, você vai ter que conversar com o teu irmão, não com Deus, porque Deus não te entende. Deus vai achar que isso daí não é nada, né? Para ele não é nada. E há esse problema de pedir coisas, né? Fica estranho pedir coisas para Deus. E é exatamente esse problema que essa passagem resolve, né? Não resolve nos dando uma explicação plena, afinal de contas, nós não conseguimos explicar Deus, né? E não conseguimos explicar a encarnação de Jesus, mas nos resolve mostrando como é que as coisas são. Não sei como é que funciona, mas as coisas são assim. E como que as coisas são? Jesus se preocupou com um burguesinho safado ali que só queria dar vinho para os convidados que já estavam meio bêbados. Perceba o que o maître d' lá, o arquitriclino falou, né? Olha, quando os convidados já estão bem, já estão chutados, aí você dá outro vinho. Significa que naquele momento os convidados já tinham bebido. E que é uma coisa mais acessória do que dar a última rodada de vinho para um monte de convidado que está meio bêbado ali. E o que isso prova? Isso prova que, embora Jesus seja Deus, né, ele compreende as necessidades relativas. Ou seja, ele não é aquele Deus que só vê as coisas com a câmera totalmente aberta, na proporção do infinito, onde que nada faz sentido. Pense nisso, né? O que é a tua vida? Ah, meu colega, vamos falar bem a verdade, né? O que é a tua vida no meio de 8 bilhões de pessoas? A gente passando fome, gente passando dificuldade. Não é nada. Só que essa passagem prova que não, que Jesus vai se preocupar com o particular, com as necessidades relativas. Embora ele entenda o absoluto, ele entende o relativo também. Ele entende o quão importante o meu filho é para mim, o quão eu preciso desse carro, por exemplo, se eu realmente preciso, né? Aí tem aquela história que eu vou ter que aprender algumas coisas, sei lá, se Deus vai me negar alguma coisa, vai conceder, mas isso não importa. O que importa é que há essa possibilidade de comunicação entre um Deus e um mero mortal e as suas necessidades mínimas e insignificantes que se tornam reais.